Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O autor de Provérbios, Salomão, está certo. Nada pode ser melhor do que ter paz. Concordam? Quando o mar tenta me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei. Paz é um conceito básico na Bíblia. A palavra hebraica shalom é a saudação que comunica paz. É o resumo de tudo de bom que Deus pode oferecer quando faz uma aliança com o povo. Aparece 239 vezes e abrange muitos significados, como bem-estar, felicidade, saúde, segurança e relações sociais equilibradas, harmonia consigo, com o próximo e com Deus. A paz na Bíblia não é só ausência de conflito, mas a vida como deve ser nos planos de Deus. Cristo veio estabelecer a paz, ensinou sobre a sua necessidade e a trouxe para nós através da sua morte e ressurreição. Esta paz que Cristo trouxe é gerada pelo Espírito Santo no coração de quem crê, apesar das situações adversas que estejam vivendo. Quando enfrentamos lutas e adversidades externas, somos afetados também no nosso íntimo. Contudo, Jesus nos adverte sobre a existência de aflições, mas também nos encoraja a termos ânimo e não perdermos a paz. Jesus é o nosso príncipe da paz e a paz dele é gerada no nosso íntimo. Em João 14, 27, Jesus diz que nos daria a paz. Esta paz que o mundo não conhece e só não conhece porque não o recebeu. Sim, ela é gerada no coração daqueles que creem nele. Sua afirmação também nos instrui a não turbarmos nosso coração. Turbar significa não se perturbe, não se agite ou não desassossegue o seu coração. Somente a atitude de fé e confiança nos dará paz, mesmo nos momentos mais difíceis, e nos fará conhecer o descanso de Deus. Quando a paz parecer distante, lembre-se de que ela tem origem em Deus e é uma promessa, um presente de Cristo para nós, que não se sujeita às circunstâncias. Esta paz faz parte da vida dos que foram transformados pela graça e por aqueles que experimentaram o preenchimento espiritual que afasta toda dúvida, que traz descanso e faz reinar no nosso coração a calmaria do Espírito Santo. Que a paz é uma promessa e você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. A paz é uma promessa. Me lembrarei. Esse é o tema do programa Buscando Jesus dessa semana. Olá, amados! O tema do programa Buscando Jesus dessa semana é que a paz é uma promessa. E nós vamos encontrar esta promessa no
Evangelho de João 14, 27, um versículo que diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Normalmente eu não leio versículos soltos, né? Porque há um contexto sobre o que o Senhor está falando antes, mas o Senhor está confortando os discípulos antes da sua morte, né? E da sua ressurreição. Ele conversa com os discípulos e promete o Consolador, e ele continua dizendo que ele deixa a paz dele sobre cada um dos discípulos. O Senhor discursa depois sobre a videira e os ramos, e em João 16, o Senhor nos diz o seguinte: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. E aí o Senhor diz: No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então fica claro para nós que o Senhor está falando de uma paz que vem dele e que ele doa para nós. E quão necessária é, queridos, essa paz. Eu posso dizer para vocês que aqueles que experimentaram dessa paz não sabem mais viver sem. A palavra de Deus nos diz também que a paz deve ser o árbitro, o juiz de todas as nossas decisões. Se você ora, apresenta para Deus, sente paz, amém. Se você fica com aquela inquietação no seu coração, muitas vezes você deve orar de novo e até passar. Se não passar, muito provavelmente Deus não está na história, como em ambientes perturbadores. É fácil detectar um lugar, uma casa aonde não há paz. Não é verdade? É muito triste, porque às vezes a gente planeja tudo, às vezes um almoço em família, um jantar, ou às vezes a gente fica fora o tempo todo e quando começam a chegar os amados em casa, às vezes por questões bobas, por divergências, começa um conflito, uma briga, uma implicância e você percebe logo, o Senhor não está nisso, não há paz. Mas na verdade essa paz explicada aqui é uma paz que não é uma paz preconizada no mundo, não é a paz que normalmente nós conhecemos e falamos e cantamos quando nós somos menores. Ela não é a ausência de conflito, ela é uma paz ainda que nós estejamos passando por momentos difíceis, conflituosos. Por exemplo, nós temos vivido um período de crise na saúde, um período de crise econômica, mas principalmente um período de crise de caráter, um período de crise aonde, por multiplicar-se a iniquidade, o amor está se esfriando. E eu vejo isso, eu não vejo muito as notícias, mas estou sempre lendo. E quando eu tomo conhecimento de alguns casos, a maldade está tão inerente que chega a doer no coração, porque eu penso, nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus é um Deus de paz, e não é isso que Ele tem para nenhum de nós. O termo Shalom significa tudo que o Senhor tem para cada um de nós, como tudo que Ele deseja, como tudo aquilo que é bom, que é próspero, que é vital. Mas essa paz que Jesus veio dar, através da sua morte e ressurreição, e que está presente na vida de todos aqueles que o receberam, é sobre essa paz que eu quero dizer. E eu posso me lembrar muito bem, queridos, que bem no iniciozinho, num período em que minha irmã tinha se convertido e orava junto com as amigas pela minha vida, eu vivi um momento de ausência de paz. E eu não sei se vocês sabem, o nome inferno tem quase a ver com isso. O inferno é um lugar onde há ausência de paz, porque ele nada tem a ver com o Senhor. E eu, naquela época, a minha irmã
orava para mim e ela gravava muito, era fita cassete, eu me lembrava disso enquanto eu escrevia o programa, e ela gravava aquelas fitas e eu ouvi o louvor, e eu não sabia naquela época que o louvor libertava, mas eu ouvia, prestava atenção nas letras e eu sentia tanta paz que a minha voz ela mudava, porque é assim quando a gente tem paz, né? Se você tem essa paz, é uma paz interior. Tudo que o Senhor trata com a gente, meus amados, é de dentro para fora. Não adianta casca, não tem cera, né? É sincero, sem cera, é de dentro para fora. Mas eu não entendia nada disso e eu sentia muita paz. Eu conseguia dormir em paz, assim, era visível em quem convivia comigo, ainda que eu não tinha essa paz vivendo dentro de mim. Eu era simpatizante com a ideia, mas eu ainda não tinha dado a minha vida para o Senhor, ou assim, vem morar em mim, Jesus, eu te aceito e eu te recebo em mim. Eu estava no início das minhas experiências. Mais tarde, já fazendo evangelismo numa cidade do estado do Rio, nós viajávamos de 15 em 15 dias para fazer evangelismo dentro de uma fábrica que fechava à noite junto com o evangelista de lá. E aí essas pessoas, hoje isso virou uma igreja, mas na época não, era só um evangelismo onde as pessoas iam receber oração e ouvir louvores. E nós saímos daqui com um grupo de louvor, evangelização, resgate de vidas, saímos ainda à tarde e voltávamos de madrugada, porque fazíamos o culto e voltávamos, né, numa van que nos levava alugada. E eu me lembro uma reunião que me marcou muito, porque nós estávamos ali e uma artista plástica que estava enferma na época tinha sido levada àquele lugar. E depois de ouvir os louvores e de ter contato com aquilo a primeira vez, não era uma igreja, né? Era como os apóstolos se reuniam na época de Atos. Eu me lembro que depois de ser ministrada, ela fica cheia do Espírito Santo e o evangelista pergunta para ela o que ela estava sentindo. E eu me lembro, gente, claramente da expressão dela, dizendo assim: paz. Ela falou devagarzinho. Ela disse assim: paz. É isso que chamam de paz. É porque essa paz, ela é tão linda e ela é tão diferente que ela é muito mais sentida do que falada. E a revelação do programa de hoje é isso. Você tem essa paz quando você recebe esse príncipe da paz. O príncipe da paz é Jesus, e o profeta Isaías anunciou que esse príncipe da paz, o Deus forte, o maravilhoso conselheiro, iria vir até nós, o nosso remidor. Ele é o príncipe da paz. Então, se você deseja e precisa de paz, e quem não precisa de paz em qualquer tempo da vida, mas a fórmula é se achegar à fonte. E quem é a fonte? Cristo é o príncipe da paz. E quando você se entrega a Ele, quando você recebe, tanto faz se entrega, recebe, se esvazia de você e fica cheio dele, você começa a experimentar, a viver nesse nível, nessa atmosfera de paz. E é maravilhoso demais, porque quando essa paz escapa, você sabe que alguma coisa você fez, que você é como se você sentisse esse afastamento e você sabe, não, Jesus não está nesse lugar e eu preciso estar onde Ele está. E o que o Senhor quer te dizer por revelação no programa dessa semana é que o desejo dEle é que você tenha esta vida com todos esses atributos da paz que Ele dá. E esta paz é uma promessa, como diz o louvor. E Ele sempre, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. O mundo não conhece essa paz. Agora, Ele nos fala alguma coisa sobre isso. Primeiro, Ele nos diz, é muito lindo, a paz Ele dá, mas Ele diz o seguinte:
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe. Nós falamos o significado de turbar o coração. É um coração que fica desassossegado, é um coração que fica agitado. E quantas vezes durante o nosso dia a dia o coração da gente não se agita? Se agita com as notícias, se agita com os temores, com as preocupações. E essa é a sua parte. A parte de Deus, Ele prometeu e vai cumprir. Te dá essa paz que excede todo o entendimento. Agora a sua parte é não permitir que o seu coração fique desassossegado. É necessário que mesmo no momento em que você recebe essas notícias ou que você está preocupado com o filho, que às vezes é comum, ou com alguma situação, é necessário que nessa hora você se dirija ao Pai que fez a promessa, em nome de Jesus, e você fale, não, o meu coração não vai ficar turbado, ele não vai ficar desassossegado, porque eu tenho a promessa da paz de Deus em mim. E essa paz é para os que creem. E eu creio que essa situação ainda não acabou. Eu creio que o meu Senhor está pelejando por mim, que o meu Redentor vive. Eu sei em quem eu tenho crido. E à medida que você fala das palavras da verdade que limpam, você nota que essa paz volta para o lugar. E quanto aos temores? No momento em que nós vivemos inseguranças, quantos são os temores? Temores se vamos se vamos enfermar desta doença, né? Que desejo e peço a Deus e oro que não, em nome de Jesus. Da mesma forma, tenho orado para que todos aqueles que estão enfermos possam receber de Deus o sopro de vida sobre as narinas mais uma vez. E eu penso que deve ser a nossa oração. Outros tantos estão preocupados, quantas pessoas estão desempregadas só na nossa cidade. Temos motivos, sim, mas quando você tem motivos, você tem, mas você tem também razões para crer num Deus que promete e cumpre, que fala e não volta atrás. Então, mesmo assim, ainda que Ele diz, não tenha medo, não deixe o seu coração ficar agitado. Se você confiou a sua vida em mim, creia. Creia e tenha paz, porque as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoá-lo. E se eu comecei, eu vou cumprir. Tenha paz em mim. Porque com o coração desassossegado, você não vai conseguir ir muito longe. Não é verdade? Não é dessa forma que começam as ansiedades? E o que o apóstolo Paulo vai falar para nós lá em Filipenses? Ele vai falar, faça conhecida de Deus todas as suas petições, não andeis ansiosos. Então ele dá uma série de dicas. Ele fala o que a gente deve fazer, apresentar para Deus, ligar em oração. E depois ele fala assim, e a paz de Deus que excede todo entendimento. O que quer dizer isso, né? Você imagina uma paz assim, não dá para a gente entender que paz é essa. Mas não é uma paz que excede o entendimento em quantidade. Ela excede o entendimento em qualidade, porque ela vem direto do céu. Ela vem direto do príncipe da paz para aqueles que creem. Por que eu digo aqueles que creem? Porque aqueles que creem entregam. E quem entrega, confia. E quem confia, descansa. Mesmo no meio do conflito. Mesmo no meio da tempestade. E é por isso que quando o vídeo do programa começou, tem uma tempestade e Jesus dormia no barco, porque ele, o príncipe da paz, tinha paz. Ele sabia em quem que ele confiava e ele estava ligadinho com o pai dele. Ele disse, eu ando ligadinho com o pai,
e o Pai comigo. Eles trabalham juntos, assim como o Espírito Santo. E quando ele anuncia essa paz, ele anuncia antes o Consolador. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai manifestar todas essas características do caráter de Deus na sua vida, na minha vida, apesar de nós. Não tem a ver quanto a nós, não tem a ver quanto a ser bom. Que bom que a gente é um pouquinho bom ou não quer o mal das pessoas. Mas isso não tem a ver com cada um de nós, tem a ver com aquele que nós recebemos para morar em nós. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é a igreja aqui dentro, é a morada de Deus, desse Deus que anda com você e que tem o desejo grande de te dar paz, apesar de todas as circunstâncias. Ele tem um desejo muito grande de que na sua casa haja paz, porque a noiva do Senhor é a igreja e o amor de Deus começa dentro de casa, dentro da família. São as duas paixões do Senhor e Ele zela por isso. Por isso essa revelação de paz nessa semana. Eu quero orar por esta paz, para que ela nos alcance. Amém? Paizinho querido, diante da Tua presença nos colocamos e eu te agradeço por mais um programa. Senhor, a palavra que o Senhor me deu, eu compartilhei com os meus irmãos. Agora eu te peço que as suas mãos estejam estendidas para operar prodígios a favor daqueles que têm crido no Senhor e a fim de que eles experimentem esta paz que excede todo o entendimento. Eu quero colocar nas suas mãos todas as vidas que me ouvem, todas as famílias aqui representadas e a minha família diante do teu altar, pedindo que para cada um deles haja paz. A paz que há no coração daqueles que te receberam e que sabem e podem dizer, apesar das circunstâncias, apesar das crises, apesar das tempestades, o meu Redentor vive e Ele tem uma voz que acalma o mar, que acalma a tempestade e que libera uma promessa de paz para a minha vida e para a vida de cada um dos meus irmãos. Assim, Paizinho, eu oro para que a verdade da Sua palavra seja vivida, experimentada por cada um de nós, por cada um dos seus amados filhos que me ouvem nesta hora. Muito obrigada, Senhor. Eu oro agradecida por tudo, no nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro.